questão assim nos diz: o carnaval é bom para brincar, bom para fazer e é bom para pensar. Festa civilizatória, cujos rastros dourados buscamos na poeira do tempo. Festa contemporânea, sempre desdobrada em inesgotável multiplicidade. Salve Sua Majestade o Carnaval. Quando brincamos, colocamo-nos sob sua subversiva égide, que tudo descentra. Se o fazemos, nos engajamos em seu febril vórtice festivo, para tudo se acabar em cinzas na quarta-feira e logo, quase sorrateiramente, retornar, renovando gradualmente forças até o novo anúncio, em alto e bom som, da incomparável graça do aqui e do agora. A respeito da referida festa popular, pode-se inferir que, em um primeiro momento, gostaria de apresentar a historicidade do carnaval. Quando nós olhamos para a antiguidade clássica, o nosso pensamento imediato é imaginar o carnaval e interpretá-lo como a festa do carro naval. Um carro em formato de barco que percorria ruas da Grécia Antiga. E em meio a essas festividades, assim se observava práticas politeístas, um culto a deuses que denotavam virtudes e defeitos. Alguns acabaram inclinando o carnaval como a festa da carne, dos prazeres, do culto ao vinho, das manifestações teatrais e artísticas. Na Idade Média, o carnaval passou a ser restrito, regulado e disciplinado nos espaços sociais pela Igreja medieval. Quando imaginávamos então a ideia de carnaval, percebíamos um ajuntamento de diferentes classes sociais. E esse ajuntamento colocava servos, nobres, clérigos, burgueses em um mesmo conluio. Ora, entendemos que na atualidade o carnaval traz ainda consigo o manejo de ser uma festa popular, que acontece em vilas, ruas, palcos, tanto para a aristocracia como ao mesmo tempo para as camadas sociais menos abastadas. Contudo, é interessante imaginarmos o carnaval é uma ponte entre a Europa e a América. O carnaval que mistura, une, também pode diferenciar. No mais, de forma didática, entendemos o carnaval como uma festa popular, como uma transição de ritmos e ritos de uma Europa para a América, impregnada nos anseios festivos de extravasar, de esquecer em um dado momento a miséria das camadas populares, daqueles que brincam e passam a ter a ilusão nos dias festivos. Ora, analisaríamos agora as alternativas. Letra A. Está desvinculada de manifestações culturais. Impossível. O carnaval é uma manifestação cultural, por si só. Letra B. Está associada ao ócio e à simplicidade de seus participantes. Lembremos que o carnaval é uma festa que envolve não só populares, é uma festa que está nos cortejos, muitas vezes da própria aristocracia, nos palácios, nos grandes salões. Letra C. Está ligada ao pluralismo cultural, constituindo-se como festa atemporal. A letra C, portanto, é o gabarito para essa questão. Vamos apenas analisar os demais itens. Letra D. Está conectada ao lúdico, portanto, à imagem, à criatividade. Contudo, há limitações. De acordo com o texto, o carnaval é plural e não limitado. Letra E. Está atualizada na compreensão de seus intelectuais. Bom, por mais que o carnaval possa ser atualizado, nós entendemos que ele é plural. Ele tanto se comunica com as camadas mais baixas, como também com a aristocracia. Portanto, repetindo o gabarito para a primeira questão, letra C. Vamos então para a segunda questão. A segunda questão assim nos diz: para se compreender o caráter da colonização brasileira, é preciso recuar no tempo, para antes do seu início e indagar as circunstâncias que a determinaram. A expansão marítima nos países da Europa, depois do século XV,
se originou de simples empresas comerciais levadas a efeito pelos navegadores daqueles países. Nós vamos interpretar agora esse fragmento documental. Nós entendemos muito bem que o pioneirismo nas grandes navegações está associado aos países ibéricos, portanto, Portugal e Espanha. E a conjugação de fatores passa necessariamente pela posição geográfica, pela utilização de tecnologias, mas ao mesmo tempo pela busca de matéria-prima, novos mercados, rotas alternativas e uma forte associação religiosa. O interesse de estados absolutistas, mercantilistas e, por que não dizer, católicos, também na expansão da fé cristã. Ora, quando nós imaginamos esse período de expansão marítima, nós entendemos a invenção do Brasil. O Brasil seria uma colônia de exploração nascida nos trópicos, uma formação europeia, melhor dizendo, uma invenção europeia, notadamente portuguesa. E o Brasil seria um dispositivo de complementaridade. Portanto, o Brasil deveria complementar a economia europeia no fornecimento de produtos tropicais. Então, de acordo com o enunciado, interpretando o caráter da colonização, pode-se constatar que colonização sobre o Brasil ou implementação de uma empresa colonial com capital privado e a subdivisão do Brasil em capitanias hereditárias está diretamente associado a uma empresa mercantilista, portanto, exploratória. A letra A se nos diz: a compreensão do processo colonizador passa a ter sentido a partir da realidade atual. Queria lembrá-los que a interpretação dessa fonte documental cria uma conexão do passado com o presente. Então nós partimos do passado para entendermos e analisarmos o presente, e não o inverso. Portanto, a letra A é inválida. Letra B. O entendimento da empresa colonial torna-se impreciso frente às circunstâncias de seu passado. A letra B também é um equívoco, já que partimos do passado para analisarmos e desconstruirmos o presente, para entendermos a realidade econômica das colônias e, muito fortemente, do Brasil. Letra C. A conjuntura sobre a formação do caráter colonial se fundamenta no binômio descoberta e colonização. Descoberta enquanto ato que oficializa um processo de conquista. Uma vez oficializado a descoberta ou conquista do Brasil, seria implementado uma empresa de povoamento e exploração. Portanto, a colonização iria se desenvolver e ser efetivada. A letra C, portanto, seria o gabarito para essa questão. Por desencargo de consciência, analisaremos os demais itens. Na letra D, a discordância sobre a colonização por exploração, ou ainda reside na formação como a expansão marítima nos alcançou. Ora, lembremos que o Brasil, notadamente, foi uma colônia de exploração. E essa colônia de exploração, ela é despertada 30 anos após a descoberta ter sido oficializada. Então, a descoberta do Brasil, tradicionalmente, pauta-se em 1500 com a Esquadra de Cabral. Mas o início do processo exploratório é posterior, 3 décadas após a descoberta ter sido oficializada. Portanto, a letra D também está desconstruída. Na letra E, para finalizarmos, a criação de uma lógica mercantilista é meramente circunstancial. Cuidado. O termo meramente invalida, portanto, a assertiva. O gabarito, portanto, para essa questão, letra C. Podemos passar para a terceira questão agora, ainda analisando essas fontes documentais que representam uma tendência tão importante para o exame nacional do ensino médio, e eu diria inclusive para as demais provas nacionais. A terceira questão assim nos diz: durante quase todo o século XIX, poucas mudanças puderam ser vistas com relação à vida das mulheres. Vocês sabem que é uma tendência. A análise do papel da mulher na sociedade contemporânea, nos séculos anteriores, um olhar inclusivo que envolve sociologia, comportamento, reflexão sobre tradições, história. Então, analisar o papel da mulher nas sociedades passadistas e a conexão para as sociedades atuais
é uma tendência a respeito das grandes provas e dos grandes exames. Portanto, a reflexão inclusiva, analítica e democrática. Vamos continuar. Com relação à vida das mulheres afortunadas no interior do Nordeste, mais um detalhe, ele está a falar das mulheres que estavam no interior da aristocracia. Se falamos do Nordeste, basicamente uma aristocracia canavieira. Em comparação ao que ocorria nas cidades costeiras, portanto litorâneas, em algumas partes do sul do país, se nós estamos falando do sul do país, Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, podemos também imaginar essa região do centro-sul, que envolveria São Paulo, o Espírito Santo, Rio de Janeiro. Lembremos que o posicionamento das mulheres no sul do país teria uma tendência a uma maior sofisticação no que concerne aos ritos de uma atividade comercial, ou ainda na relocação de recursos agrícolas advindos da lavoura do café para a potencialização do comércio. Entendemos que o mundo do açúcar tem um time limitado quanto ao crescimento econômico do século XVI a idos do século XVIII. No século XIX, perde força o açúcar e ganha força o café. E o café vai vivenciando uma experiência de internacionalização. Daí uma maior abrangência de intercâmbio cultural da Europa via sul do Brasil. Sul do Brasil envolvendo o sul, mas muito fortemente o centro-sul, a porção sudeste. Continuemos, pois, então. De fato, no sertão, como tendência, as mulheres ainda se casavam bem jovens e com maridos de mais idade. Determinados pela família, vestiam-se de maneira mais simples que as mulheres da elite costeira. Mantinham os cabelos longos, brilhantes, com óleo de babaçu e rapidamente ficavam obesas. Mesmo as famílias ricas que tinham casa na cidade ocupavam-na em geral apenas durante as festividades da Semana Santa e do fim do ano. No sertão, onde a fortuna traduzia-se na posse de terras e gado, as mulheres mais ricas apreciavam caros equipamentos de montaria. A respeito da cultura familiar na sociedade brasileira do século XIX, mais precisamente a condição da mulher nordestina, pode-se afirmar que, vocês perceberam uma diferença clara, a mulher do sertão e a mulher do litoral. A mulher do litoral, ela teria um contato com a cultura europeia mais sofisticada, pelo intenso intercâmbio que poderia acontecer. A mulher do sertão talvez passasse, do sertão e dos interiores do Brasil de uma maneira geral, um tempo de maior afastamento ante o contato direto com essa cultura. Bom, a letra A nos diz, as transformações foram consistentes e acompanharam um ciclo de crescimento econômico. Cuidado! A mulher nordestina ela não vive essas transformações consistentes, de acordo com o texto que estamos analisando e interpretando. Letra B. As mudanças sociais se desenvolviam de forma equânime. Outro erro, não existe essa transformação equilibrada entre o Nordeste e o Sul. Letra C. As alianças matrimoniais eram realizadas fora do eixo patriarcal. Vamos lembrar que a sociedade era patriarcal, patrilinear, rural, escravista. Então essa sociedade do mundo do açúcar do século XVI ao século XIX é uma sociedade endogâmica, onde os casamentos inclusive só aconteciam no mesmo grupo social, no mesmo habitat social. Repetindo de maneira didática, a sociedade do mundo do açúcar é uma sociedade rural, escravista, católica e endogâmica. Bom, letra D. As vestimentas eram símbolos de status, o que aproximava as mulheres nordestinas das sulistas. O texto fala de um distanciamento e não uma aproximação. Letra E. As festas tradicionais eram seguidas pelas famílias que detinham riquezas materiais, significando diferenciação social. Interessante. Tanto no Sul, como ao mesmo tempo no Nordeste, o diferencial das relações de status e poder passavam necessariamente por festividades, onde as festividades e vestimentas eram símbolos de poder. Portanto, o gabarito para a terceira questão, letra E. Podemos passar para a quarta questão, então, onde analisaremos o seguinte texto. A situação de dependência e subordinação orgânica e funcional da economia brasileira, com relação ao conjunto internacional de que participa, é um fato, portanto, um acontecimento que se prende às raízes da formação do país. A economia de exportação, constituída para o fim de fornecer gêneros alimentícios e matérias-primas tropicais aos países
portanto metrópoles, vocês inteligentemente já devem ter observado que está se criando uma conexão que remonta para nós o Pacto Colonial. E o Pacto Colonial, por sua vez, conecta colônia e metrópole, onde a metrópole ela vai capitanear as estruturas de exploração. É a metrópole que irá implementar a empresa mercantilista exploradora. E a colônia, portanto, assim a receberá. Em outras palavras, a colônia complementa a economia metropolitana. A colônia, por sua vez, ela recebe os traços de uma cultura europeia e esses traços, eles irão dar uma lógica de suporte. Em outras palavras, a colônia é o suporte para a metrópole. A colônia complementa a vida metropolitana. Então, a economia de exportação, como foi dito, constituída para o fim de fornecer gêneros alimentícios e matérias-primas tropicais aos países e populações das regiões temperadas da Europa, e mais tarde também da América, se organizará e funcionará em ligação íntima e estreita dependência do comércio ultramarinho, em função do qual se formou e desenvolveu. Não esqueça que nós estamos falando do capitalismo comercial sob a intervenção do Estado. E todos vocês sabem que o capitalismo comercial sob a intervenção do Estado, ele é caracterizado como mercantilismo. Então, o que entendemos como mercantilismo? Capitalismo comercial, sob a intervenção do Estado, reunindo algumas práticas econômicas que passavam pela balança comercial favorável, o metalismo, o protecionismo, o intervencionismo, que é exatamente o dirigismo econômico. O Brasil estava submetido a um padrão de monopólio. Portanto, o Brasil só poderia comprar produtos manufaturados da metrópole. E o Brasil deveria vender suas matérias-primas de origem animal, mineral ou vegetal para a respectiva metrópole, também em grau de exclusividade. O enunciado assim nos diz: a respeito da economia brasileira, tratada no exceto, portanto, fragmento de texto, pode-se inferir que, letra A, foi orientada, desde sua constituição interna, por padrões autonomistas. Esse é o erro. Não existe essa autonomia no que concerne uma colônia de exploração. Inclusive, seja mesmo uma colônia de povoamento, existem padrões de restrições. Muito embora uma colônia de povoamento consiga ter um pouco mais oxigênio de liberdade. Letra B. Era produto de uma conjugação de forças internacionais que nos colocava com a função de economia complementar. Bom, a letra B expressa a interpretação textual em grau de precisão. Afinal de contas, a colônia era um dispositivo de economia complementar, que vivia a expressão de uma empresa mercantilista. E aqui no Brasil, como bem vocês sabem, os donatários, eles eram os captadores de recursos privados para a implementação dessa empresa. Brasil dividido em capitanias hereditárias. Logo, essas capitanias seriam apoiadas por um governo geral, que daria apoio militar, administrativo e financeiro. Duas importantes capitanias chegaram a prosperar, Pernambuco e São Vicente. Lembremos que do século XVI ao século XVIII, existiu a força do açúcar. No século XVIII, o açúcar ele é ofuscado pela mineração. Evidentemente, bem sabemos que há uma crise na economia açucareira, e essa crise está muito fortemente relacionada à forte concorrência antiliana, a região das Antilhas, onde os holandeses passam a produzir o açúcar em questão. Bom, a letra B, portanto, gabarito para essa questão, nós avançamos para a letra C. E aí a letra C nos diz: estava organizada nas raízes formadoras de nossa identidade colonial, que sugeria fortes restrições ao comércio ultramarinho. Importante lembrarmos, quem implementava as restrições era a metrópole para com a colônia, e não a colônia por si só. E um outro detalhe, a questão está querendo uma interpretação, e a interpretação fidedigna conserva a alternativa B. A letra D nos diz: associou várias potências mercantilistas na construção de uma herança colonial, base para o industrialismo. Muito cuidado, nem todas as metrópoles alcançaram um padrão industrialista. Lembremos que a vanguarda do industrialismo passa necessariamente por ingleses, franceses, belgas. Letra E.
foi a expressão de seu tempo, mantendo-se em neutralidade. O termo neutralidade invalida, portanto, o presente item. Gabarito para essa questão, confirmamos, portanto, a letra B. Podemos prosseguir, portanto, para a quinta questão, e na quinta questão, nós iremos analisar a competência 1, habilidade 2. Lembremos que no primeiro processo, da questão 1 à questão 4, nós interpretamos fontes históricas, documentais. E essas fontes históricas seguiram da questão 1 à questão 4. Agora, na questão 5, nós iremos analisar a produção da memória. E a questão 5 é extremamente importante nessa reflexão sobre a memória do passado e as suas repercussões na construção da história presente. Vamos, então, para a quinta questão. A quinta questão nos diz: o esquecimento, e eu diria mesmo o erro histórico, parece-me que o esquecimento agora se torna algo proposital, quando se tenta esconder, refutar ou tentar anular o passado, são fatores essenciais na criação de uma nação. Vocês estão a perceber que o autor está a dizer que o esquecimento é um fator essencial para se construir uma nação, numa predisposição de manipulação e controle social. Esconder fatos, apagar acontecimentos, seria, portanto, uma estratégia importante para se garantir controle social. E por isso, o progresso dos estudos históricos representa um perigo para a nacionalidade. Por que o progresso dos estudos históricos pode ser um perigo para a nacionalidade? Porque as reflexões sobre a memória pode gerar uma revisão histórica. Em outras palavras, aquilo que foi escondido, distorcido ou sofreu uma tentativa de ser apagado pode vir à tona, gerando conscientização, reflexão e mudança social. Essa é uma conexão importante entre sociologia, ética e história. Portanto, nós temos aí um importante pilar: sociedade, cultura e poder. Então, continuemos o texto. O nacionalista Ernest Renan queria que, em nome da unidade francesa, os cidadãos de seu país esquecessem as matanças do Midi no século XIII. E o massacre de protestantes na noite de São Bartolomeu, em 1572. O nosso problema é o oposto, o nosso problema com relação ao Brasil, a história do Brasil em questão. Vocês perceberam que havia um desejo de se apagar fatos do passado, acontecimentos do passado, para se criar uma estrutura de controle social. Nosso problema é o oposto, são as revisões políticas de 64. Estamos a nos remeter ao golpe civil-militar de 64. Expressas nas simétricas e patéticas Marcha da Família e Marcha Antifascista, que representam um perigo, não para a nacionalidade, mas para a convivência democrática. Por que um perigo para a convivência democrática? Se o golpe civil-militar de 64 não for analisado de maneira reflexiva, se ele não for desconstruído, corre-se um grande risco de vivermos a mesmice. Em outras palavras, a cidadania, essa relação que envolve direitos e deveres, do homem para com o Estado e, ao mesmo tempo, dos nossos representantes para com a população, e isso ser adulterado, esquecido ou burlado. O enunciado da questão, portanto. Analisando o fragmento de texto, na produção da memória, pode-se inferir que, letra A, a reflexão sobre a memória pode nos levar a uma revisão da história política. É exatamente isso. Quando revisamos a memória, quando impedimos que acontecimentos passadistas sejam esquecidos, quando trazemos à tona esses acontecimentos e os desconstruímos sob a luz da história, da sociologia ou da filosofia, esses acontecimentos eles geram aprendizado, se estabelece uma pedagogia proativa para transformar sociedades e gerações futuras de brasileiros. A letra A, portanto, é o gabarito para essa questão. É a que melhor serve à interpretação do fragmento. Vamos analisar os demais itens. Letra B. A lembrança política é fato essencial na cidadania. Bom, a lembrança é importante, mas a lembrança precisa ser analisada, refletida, desconstruída. Pois a lembrança ela pode apenas gerar estruturas de controle social e político. Letra C. A construção da memória se torna eficaz na recuperação do passado, não necessariamente, já que a lembrança e a memória podem ser burladas. Há uma necessidade de revisão, como a letra A assim nos disse. Letra D.
A simulação da vida política contribui para a construção da história? Não necessariamente. O passado pode ser simulado de forma errônea, com teor de manipulação, sem reflexão, numa perspectiva narrativa, teológica, meramente tradicional. Letra E. O acontecimento, enquanto fato, está associado à memória do passado. A letra E até aparenta ser coerente, mas ela não traz nenhum dispositivo crítico analítico, como observamos no texto. Portanto, gabarito para a quinta questão, letra A. Vamos agora para a nossa última questão, nessa estruturação de bloco. E aí a última questão é a questão 6. Nós iremos analisar a competência 1, habilidade 3, onde iremos associar manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. E dessas manifestações nós retornamos ao carnaval. Interessante como o Exame Nacional do Ensino Médio trabalha esse tema com um grande valor. As manifestações, os costumes, as tradições, a relação entre o profano e o sagrado, as restrições. Vamos analisar, portanto. Essa antiga festa europeia chegou ao Brasil. Já percebe a relação de transporte da Europa para o Brasil. Via Península Ibérica, portanto, Portugal e Espanha. E a cidade do Rio de Janeiro que foi capital a partir do século XVIII, mais precisamente a década de 60 do século XVIII, no contexto da mineração, e no primeiro quartel do século XX como uma disseminadora dos folguedos carnavalescos país afora. Nessa cidade, a folia se iniciou no século XIX com o intrudo, com os arremessos de baldes d'água, limões de cheiro, pastelões entre brincantes pelas ruas da cidade. Interessante, o carnaval acabou sendo rotulado na atualidade, inclusive na atualidade, fins de século XX, com uma estrutura mercantil, empresarial, sofisticada, que envolve a transmissão de grandes recursos lucrativos. Na segunda metade desse mesmo século, os festejos se transformam com a chegada do chamado Grande Carnaval. Os bailes e as grandes sociedades, espelhados nos carnavais das cidades europeias de Nice, Veneza e Paris. Nas primeiras décadas do século XX, ganhou força e forma o chamado Carnaval Popular, que encontrou nas escolas de samba onde suas formas mais expressivas. Bom, nós vamos analisar agora o enunciado. E analisando o enunciado, nós temos a seguinte expressão. O carnaval, enquanto manifestação cultural contemporânea, tem suas raízes associadas. Se ele está relacionando raízes, mais uma vez, a conexão da cultura europeia com o Brasil. E a partir da histórica cidade do Rio de Janeiro. Letra A. A expressão cultural de nosso povo, que se revela em originalidade e vanguarda. Muito cuidado. A relação carnavalesca ela é transportada da Europa para o Brasil e muito fortemente associada à capital, Rio de Janeiro. Portanto, essa ideia de originalidade e vanguarda, esses dois termos, comprometem esse item, promovendo uma negação. Letra B. A folia carnavalesca urbana, ligada aos blocos populares e distanciada do lazer, outro erro. O carnaval ele tanto relaciona-se às camadas populares, como também à aristocracia. Portanto, a letra B também estaria em nulidade. Letra C. A cerimônia do ritmo e da musicalidade, de símbolos populares a espaços sofisticados, das metrópoles para as colônias. Eu diria que a letra C é politicamente correta, já que ela faz essa alusão das camadas mais baixas para as elites, criando um elemento de unidade em meio à interpretação textual. Letra C, portanto, gabarito para essa questão. A letra D, a construção de um tempo de igualdades entre foliões, estados e países. Cuidado, o texto não fala de igualdade entre países ou estados. O texto sugere a possibilidade de uma igualdade em meio aos partícipes da manifestação carnavalesca. E a letra E, a exaltação dos elementos que compunham as brincadeiras populares, perdidas na construção das escolas. Cuidado, perdidas, o termo que envolve perda da nulidade, a letra E. Nós ficamos, portanto, aqui na análise desse bloco de 6 questões. Até a próxima.